Deus abençoe a todos. Já se encontra aqui a palavra de Deus aberta no livro de Salmo, no seu capítulo 3, que diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. E no capítulo 3 diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muito dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus, né? Quantos não aponta para você e diz que você não tem jeito? Quantos aponta para você e diz que você não vai vencer, né? Mas se você se voltar para Deus, colocar o seu pensamento em Deus, tudo pode mudar na tua vida. Traído pelo próprio filho, né? Essa é a mensagem. Absalão, Davi é forçado a fugir contra ele. Havia números adversários em sua alma. Sofria como afrontas e zombaria. Os inimigos de Davi tinham certeza da sua derrota, pois aos seus olhos ele estava impotente. Quem é de Deus sempre passa por isso, por lutas e perseguições, pois o mundo são os suporta contra vencer todas as aflições. Quando você, o, aquele que conta com Deus, invoca o seu socorro e confia na sua palavra. Às vezes você passa por luta, aflições, mas se você contar com Deus, você consegue atravessar as dificuldades, as lutas. O importante dessa mensagem é que o título da mensagem, vamos para o título da mensagem e falar assim: Davi confia em Deus, né? Na sua adversidade. E no versículo, no capítulo 13 ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Dá para acreditar nisso? Quem era o adversário de Davi? O próprio filho. A Bíblia diz que nós devemos confiar só em Deus. Você não pode confiar em você mesmo, nem ninguém. Porque Davi, ele foi tentado, ele foi forçado a fugir. Porque ele teve que entregar o seu reinado, né, para o próprio filho. Ele foi tentado pelo filho, irmão. Então ele fala aqui, como tem multiplicado, os meus adversários são muito os que querem, os que se levantam contra mim. Muito diz da minha alma, né? Não há salvação para ele com Deus. Talvez você pode também estar passando por isso, né? Hoje nós temos uma oração pelas crianças, jovens, adolescentes. Acontece muito essas coisas. Você coloca teu filho ao mundo achando que uma hora ou outra você vai ser recompensado. E às vezes você é traído pelo seu próprio filho, né? Porque a idade chega para todos. A idade não chega só para mim e nem só para você. A beleza um dia acaba. A beleza não fica para sempre, né? E tem muitos filhos aí que gostam mais de beleza, né? Idade.
E ao ver que seu pai ou sua mãe já está chegando para a idade, eles querem descartar, né, da vida dele. Ele quer achar que ele já está de maior, né? E não precisa mais de ter os seus pais por perto. E muitos até não coloca entrega ao asilo, né? E você passa a ser traído pelo seu próprio filho. E outros, como descobre ou tenta entender, né? Seu pai tem uma condição boa e ele passa até tirar a vida dos pais por bem material, achando que vai conseguir ter o bem material que tanto deseja. E você passa mais uma vez a ser traído pelo seu próprio filho. Absalão era o filho, né, de Davi. E o pai foi traído pelo próprio filho. Ele assumiu o seu reinado. Mas eu posso até também explicar aqui uma coisa que se você plantar um bom fruto, você colherá um bom fruto. Mas se plantar um mal, você colherá o mal. Porque qual foi o que aconteceu com Absalão, né? Então, não fique achando que se você plantar aqui, você jovem, você adolescente, que não obedece ao seu pai, à sua mãe, você vai ficar bem, né? Porque a Bíblia diz aqui, no livro de Provérbios, no seu capítulo 3, ele fala guia para os jovens. E diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. O mandamento de Deus é honrar seu pai e tua mãe, né? Porque eles aumentará aos teus dias e te acrescentará anos de vida e paz. Agora, se você que é filho não aceitar ou não seguir esses mandamentos, com certeza os seus dias vai ser cortado, né? Porque a Bíblia diz em Provérbio 3 que o filho sábio atende às instruções do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Se você é um filho sábio, você vai obedecer e atender o teu pai. Porque, segundo a palavra de Deus, no livro de Provérbios 16 diz: do homem são as preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Então, se você que odeia os teus pais, né, para satisfazer as tuas vontades ou o teu desejo, Deus está vendo. E a Bíblia, ela tem que se cumprir o que diz a palavra de Deus. Então, aprenda a valorizar, né, o teu pai e a tua mãe. Porque no livro de Eclesiastes, se você estiver perto de uma Bíblia, você vai pegar para ler comigo, para não achar que eu estou enfeitando a mensagem. Você vai ler aí no livro de Eclesiastes 3, ele diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E para você ter uma certeza, você era recém-nascido e passa a ser um bebê, depois uma criança,
depois um adolescente, e aí vai, depois jovem, e aí vai. E um dia você vai se transformar, né, com a idade mais avançada, um ancião. Não é porque teu pai e tua mãe tá com a idade avançada que você não vai chegar a essa idade. A não ser, como você não obedece o teu pai, a tua mãe, você pode ter certeza que você não chegará à idade que eles chegaram, né? Aí eu posso até confirmar juntamente com você. Mas a palavra de Deus manda que você dê ouvido à tua mãe e ao teu pai. Obedeça, né, o ensinamento dele. Qual mãe que quer ver o seu filho passando situação difícil? Ou até mesmo atrás das grades, né? Qual é a mãe que vai querer isso? Qual um pai que vai querer ver um filho rebelde, né? Por que que a Bíblia diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos? Mas se você passar aí, abrir a tua Bíblia aí, no Salmo, né, 23, ele diz assim, ó. Aí você diz: mas o que tem a ver o Salmo 23 com eu que sou jovem? Eu digo: o Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Mas se você entender o que quer dizer a presença de um pastor ou a presença de um pai, que é a mesma coisa, não significa ausência de problema, e sim a garantia de proteção, mesmo atravessando os lugares mais sombrios e perigosos, problemas e dificuldades. A sua ovelha possui, a ovelha que quer dizer filho, né? Quando fala ovelha, quer dizer filho, né? A sua ovelha possui vida, luz e coragem. Ela sabe que não precisa temer os dias difíceis da sua vida, pois o pastor caminha lado a lado com ela, isto é, o Altíssimo direcionando e ensinando como seu filho deve agir em cada situação. Diante disso, ela desfruta de paz, pois sabe que cada passo ruim, o fruto passará primeiro pela sua provação. Então, o que eu aprendo com isso? Para você ser um bom filho, você tem que ser aprovado primeiramente por Deus, depois pelo seu pai, né? Até para você se relacionar com uma pessoa, você tem que ter a orientação de um pai, né? Que quer dizer pastor, né? E às vezes hoje, se você falar isso, o povo acha graça. Hoje o jovem conhece uma menina e ele já pronto, já passa a morar. O pai vai saber muito depois. Há uns tempos atrás, quando conhecia uma menina, o pai e a mãe tinham que autorizar, tinham que ver, conhecer a família para depois aceitar aquela relação com seu filho. Hoje, o jovem vai para a rua, eu não digo nem jovem, né? Que hoje é raridade um jovem hoje conhecer uma menina. Hoje eu vejo criança se relacionando com outras crianças, irmão, de 13, de 14 anos, e o povo diz que é normal. Ainda diz assim: se não deixar, ele faz escondido. Eu sou contra. Eu sou contra. Sabe por quê? Não existe isso. Se deixar ou se proibir, eles vão fazer escondido. Não. Se você tiver uma boa educação, uma boa disciplina, o teu filho vai te obedecer e vai seguir os teus conselhos. Mas para isso acontecer, você já tem que vir de pequeno, mostrando. Não adianta você falar e não provar, né?
O que é um relacionamento, né? É algo sério, é um compromisso, né? Eu não acho graça nenhuma e não acho também certo um pai ou uma mãe aceitar uma criança de 14 a 15 anos, a 16, ter um relacionamento sério. Porque será que ele vai conseguir? Será que ele vai entender, né? Vai ser uma boa dona de casa? Duas crianças? Então a lei deveria ter mudado. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, a presença do pastor não vai significar ausência de problemas. Pelo contrário, você vai passar por uma situação difícil, mas vai ter a proteção de Deus ali com você. Né? Então, você jovem, passe a dar ouvido, né, os conselhos de teus pais, porque só aí Deus vai te honrar, né? Deus vai ver que você quer reinar, né, o paraíso. Eu queria continuar, né, aqui dando um ensinamento, mas eu acho que Deus também deve ter orientado aos pais, né, a orientar os seus filhos, porque a Bíblia ela deixa a dica, irmão, como você pai e você mãe deve ensinar o teu filho num caminho em que ele deve andar. Porque até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Mas eu também já observei, já vi muitas pessoas dizer assim: do que adianta o pai ensinar tanto o filho e quando crescer ele se desviar? Isso só acontece quando você não mostra a realidade. Uma coisa é você falar e outra coisa é você mostrar, né? Porque você pode ler qualquer versículo aqui da palavra de Deus, qualquer. Eu digo assim, se você ler aqui, Provérbio 16 diz: do homem são as preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da língua, né? Você pode ler e também mostrar para ele, porque planos, apesar de ser humano, ter a liberdade para planejar o que deseja para o seu futuro, né? O que fará, né? Né? Cada um tem um plano de vida. Se perguntar a você, você quer ser pobre ou rico, você vai dizer rico. Ninguém vai querer ser pobre, né? Mas para isso, para essa riqueza acontecer, tem duas escolhas. Qual é a riqueza que você quer? Material ou espiritual? Porque a material, um dia ela acaba, mas a espiritual não. Se você adquirir riqueza espiritual, você pode alcançar, né, os seus objetivos. Mas se você ter uma riqueza material, você não vai alcançar os seus objetivos. Talvez você ache que dinheiro faz tudo, né? Mas quando está em cima de uma cama, o seu dinheiro não vai adiantar em nada, né? Mas o que quer dizer essa palavra? Se dediquei, você leu uma palavra e falou outra. O homem, ele tem vários planos. Quando fala um homem, é o jovem, né? É uma criança, é um adulto, entendeu? Ele tem vários planos. Uns diz, quando eu crescer, eu quero ser rico. Outros diz, quando eu crescer, eu quero ter uma boa família. E outros têm outras ideias na cabeça. Mas para isso acontecer,
primeiramente, temos que estar, né, disposto a pagar o preço. Talvez você pede a Deus uma riqueza e Deus te dá sabedoria, para depois você adquirir a riqueza. Então, do homem são a preparação do coração. No coração dele, ele está surpreso que aquela riqueza vai chegar. Mas Deus, lá no céu, ele tem outros preparamentos para te dar. Primeiramente, ele vai te preparar como sabedoria, para depois você adquirir a riqueza. Ou com a riqueza e depois adquirir a sabedoria, não pode. Primeiro a sabedoria, para quando a riqueza vier, você saber usar, né? Então, você pode pensar uma coisa e Deus age outra. A mesma coisa é quando você ouve um ensinamento do seu pai ou de sua mãe e você guarda aquele ensinamento para naquele momento você poder usar. Talvez até com um filho, um amigo, uma amiga que está passando por uma situação difícil, você tem aquela palavra forte para mostrar ou para ele ou para ela, né? Então é necessário que você dê ouvido, né, ao ensinamento do seu pai ou de sua mãe, né? Porque quando a gente fala pai, nós falamos no plural, pai e mãe, né? Para não ficar repetindo a mesma palavra, pai, mãe, a gente fala no plural. Porque Deus, irmão, ele mostra na palavra dele que é necessário que nós guarde, né, os seus mandamentos. Guarde os seus mandamentos. Porque esse mandamento que Deus manda guardar, olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1 e versículo 8, ele diz: Filho meu, ouve as instruções de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Mas por que tem que ouvir o pai e a mãe? É? Porque Deus deixou eles dois ali para te auxiliar, para te mostrar ao mundo, né? Para que você possa viver e crescer na humanidade. Eu queria continuar, né? Mas vamos entrar em oração para agradecer a Deus pelo seu dia, né? Que Deus te deu a essa oportunidade para você estar aqui. Você filho, você pai, você mãe. Hoje você pode ser filho, amanhã você vai ser pai. E se você não ouviu o conselho do teu pai, de tua mãe, como você vai auxiliar o teu filho ou a tua filha nesse mundo? Então aprenda com seu pai. É como se fosse uma sala de aula. Você vai à escola e passa a aprender como escrever, como ler, como falar, para depois você crescer cá fora. Então o teu pai e tua mãe é como se fosse um professor ou uma professora te ensinando como você deve se comportar no mundo, né? Mas depois que você conhecer uma pessoa, você vai também passar isso que você aprendeu para teu filho, para tua filha, ou para um colega, um amigo, né? E aí vai. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, vamos apresentar a Deus a tua vida, o teu lar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, me coloco aqui para te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui clamando pela vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens que muitas das vezes não quer obedecer o seu pai. Muitas das vezes não quer seguir os seus mandamentos. Mas eu entrego nas tuas mãos que o Senhor venha mostrar para ele a realidade. Venha dar mais uma chance para ele aprender, para que ele venha ouvir e obedecer os seus conselhos.
Guarda cada um nas tuas santas mãos e garantindo assim a bênção e a vitória para todos. Eu te agradeço também por mais esse momento que nós estamos aqui para clamar pelo nosso país que se encontra em guerra e que o Senhor venha entrar com providência e que essa guerra venha cessar e que o Senhor venha ser que o Senhor sempre foi em nossas vidas. Te agradeço por tudo, por mais um dia, uma noite na tua presença. Guarda todos nas tuas santas mãos e garantindo assim a bênção e a vitória para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todas as crianças, toda a família venha ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.